Tobelizo Neto, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Tobelizo. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Márcio. Bom dia a todos os ouvintes da 95, do Check-up no rádio. Bom dia a todos os nossos internautas. Uma satisfação imensa, Marcos, participar aqui mais uma terça-feira do quadro Check-up no rádio. E o nosso tema de hoje é comportamentos estranhos, como desinibição entre os idosos. E aí, Tobelizo? Pois bem, Marcos, a gente tem, vez por outra, recebido dúvidas no próprio Instagram, nas redes sociais, atendido pacientes, nesse sentido de comportamentos estranhos, principalmente relacionados à desinibição sexual. O idoso cabido, né, que chama, né? Idoso enxerido, idoso cabido, idoso ou idosa, né? Também acontece nos dois sexos, e muitas vezes a família acha que aquilo, quando é um idoso que uma vez na vida tirou um cabimento quando era jovem com alguém, fica com esse estigma o resto da vida, e a família sempre acha que é da personalidade, ou é aquela, na maioria das vezes, é aquela pessoa que teve sempre um pudor e de uma hora para outra a família fica perplexa com comportamentos estranhos, com comportamentos de tirar cabimento, muitas vezes com o cuidador, tirar cabimento com pessoas desconhecidas, perder o filtro de palavras, ele diz o que ele quer, isso é desinibição também, seja de cunho sexual, seja de cunho agressivo, ele acha aquela pessoa feia, ele diz na cara que aquela pessoa é feia, perde o filtro também de regras sociais, ele tira a roupa onde ele quer, ele faz urina onde ele quer, a doença que está instalada nele faz com que ele perca principalmente essa questão dos freios sociais, do filtro que ele tem. É uma alteração bem comum nos quadros demenciais, né? A principal demência sempre, lembrando que é o Alzheimer. Pacientes que têm algumas demências, eles podem evoluir no curso dessa demência com essas alterações de desinibição. São várias as alterações, a gente já falou de algumas aqui, como agitação, ficar andando, ficar querendo fugir de casa, perambulação, perder sono, ficar agressivo, ter alteração de movimentos repetitivos, de repetir várias vezes a mesma coisa, de ficar mexendo na pele, de ficar repetidamente com um comportamento bizarro, às vezes, e apatia, depressão, mas a desinibição faz parte desse escopo das alterações comportamentais, e é um comportamento que traz muito prejuízo para a vida da família, traz muita preocupação e traz muita assim, como é que eu posso dizer, estresse para o cuidador. Uma das grandes missões, dos grandes objetivos de tratar essas alterações de comportamento nos pacientes que têm Alzheimer ou outra demência, é diminuir o estresse do cuidado, não só do cuidador profissional, mas da família, do próprio profissional de saúde. A gente sabe que em fases moderadas, avançadas, a memória, a cognição em geral, ela não é tanto o foco, né? Eu sempre digo, ele já esqueceu, ele já perdeu boa parte da memória. A gente controla muito mais os sintomas de comportamento, deixando ele dormir bem, deixando ele ficar sem agressividade, deixando ele ficar sem prejudicar o lidar da vida dele, as pessoas que cuidam dele, sem fundamentalmente trazer estresse. E a desinibição, ela traz muito estresse, ela traz problemas de ordem judicial. Hoje em dia a gente sabe que existe uma informação, a população está mais apropriada dos seus direitos, né? Então, a questão do assédio, seja moral, seja sexual, porque a desinibição também é verbal. Então, no momento que aquele paciente começa a dizer o que ele pensa, o que vem na cabeça dele, ele começa uma espécie de assédio moral com o seu cuidador, e a família tem que estar provida de um laudo, muitas vezes descrevendo que esse tipo de doença pode cursar com esse tipo de comportamento, né? Eu sempre digo que vai desde um cabimento com um cuidador, mas isso ultrapassa muitas vezes
as fronteiras da casa, e pode ser com a mulher do vizinho, pode ser com uma pessoa de menor, uma filha de alguma pessoa. Então, no caso de pessoas do sexo masculino, mas as idosas também que têm esse problema, elas ficam, e é muito constrangedor para toda a família. Então, desinibição, idoso cabido, idoso enxerido, não julgue que aquilo é dele. Não, ele era assim, ele era namorador, ele agora com Alzheimer ele piorou, né? Na verdade, a doença agora está se manifestando, a demência está tirando mais ainda o freio daquela pessoa. Mas na maioria das vezes não leve por esse lado. Existem formas da gente conter esse sintoma comportamental. Existem medicamentos que a gente orienta, existem algumas orientações não medicamentosas, a gente educa a família como é que tem que ser a condução nesse aspecto, desde a gente apertar, ajustar o tratamento da própria demência, como também a gente fazer remédios específicos para esse tipo de alteração comportamental, que é a desinibição. Não dá para confundir essa questão, por exemplo, de comportamentos estranhos com a necessidade que o idoso também pode ter de namorar, de se relacionar sexualmente. Não pode confundir, né? Boa pergunta, Marcos. A sexualidade na terceira idade, ela é uma coisa que pode sim existir. Logicamente, as pessoas idosas, elas precisam entender que não é da mesma forma de um adulto jovem. A sexualidade na pessoa idosa, muitas vezes é um abraço, é um carinho, é uma conversa. A gente sabe que quando a gente vai ficando com 80, 90 anos, nem sempre a função sexual é preservada 100%. As mulheres, elas perdem o hormônio feminino, elas perdem o libido, elas perdem a lubrificação, elas perdem algumas... assim, existem algumas alterações que podem mantê-las com a necessidade de relacionamento sexual menor do que o adulto jovem. O homem não é diferente, ele pode, muitas vezes, embora tenha uma saúde, eu sempre digo a ele, tem uma aparência de 50, de 40, ele é independente, ele é isso, mas ele tem 80, então o osso dele tem 80, o cérebro tem 80. Naturalmente a função sexual é para 80 anos, então tem que entender que a forma, a sexualidade na velhice, ela é diferente, do mesmo jeito que é diferente a sexualidade na adolescência, a sexualidade no adulto jovem que não tem uma parceira fixa, um parceiro fixo, no adulto, na meia-idade. Cada etapa da vida tem suas formas diferentes de sexualidade, então não deve ser confundido. Logicamente que tem aquela pessoa que com 90 anos, já fazia não sei quantos anos que não tinha mais desejo, e começa a aparecer um desejo. Não, é porque ele é assim, agora tá bem, ele tá... Não, tem que pensar que se está acima do normal, se a parceira ou o parceiro está reclamando, é porque provavelmente não é da idade. E como conviver, né, nessa situação quando, por exemplo, um idoso ele apresenta comportamentos estranhos? Primeira, família não retardar a ida a um profissional. Para ter esse laudo, né, judicialmente isso pode dar problema. Hoje em dia tem câmera, tem daqui que você vá desfazer um vídeo que foi para a internet daquele idoso ou daquela idosa, tirando cabimento, assediando, né? É muito mais trabalhoso. Então, se precaver. Não achar que não, é porque ele é assim, sempre foi namorador. Às vezes as famílias até, papai, vovô, vovó, quando tinha muita namoradinha, né? Como é que era, tá? Ele sempre foi assim, ele não pode ver um rabo de saia, não. Se ele tá com esse comportamento exacerbado, a sexualidade exacerbada, não é para estimular. O cuidador não é para vir com trajes que favoreçam essa não pode ter alguns comportamentos dessa fase, tem que ser
evitados, né? Não é para dar a corda não, assim como a gente diz. E tratar, buscar o profissional, ver se aquilo é realmente uma alteração comportamental, está relacionada a alguma demência, alguma outra doença cerebral, tratar, ter o seu laudo e se educar como é que vai ser daqui para frente. Geralmente as medicações elas conseguem conter bastante. E isso, na maioria das vezes, resolver ficar de forma o paciente ficar normal com seus freios sociais ou ser um impulso de dizer o que quer, ou de tirar a roupa do meio da rua, do meio da casa, ou de tirar um cabimento, ou de ficar se masturbando, como muitas vezes alguns pacientes. Não, ele foi encontrado na rua, as pessoas disseram que ele estava se masturbando, isso não é normal. Então, a recomendação é buscar o profissional para tratar isso e ter um laudo para se proteger judicialmente. A partir de que idade devemos frequentar o geriatra? Tenho 45 anos, já pode começar a ir ao geriatra? Pergunta nosso ouvinte. Olha, a geriatria, ela tem essa expertise de tratar doenças complexas em pacientes vulneráveis, muitas doenças no mesmo paciente, mas a gente sempre diz que o ideal é não chegar com 80, 90 anos, tendo muitas morbidades, ter muita dependência. A gente tem muita habilidade de lidar com esse paciente multimórbido. Mas a gente também tem a habilidade de guiar o paciente numa longevidade com qualidade, para que ele não chegue. A gente sabe os caminhos a orientar, a forma como prevenir, a forma como fazer, de orientar cada passo da vida, para que a pessoa não chegue a muitos anos de vida com muitas doenças. Então, geriatria preventiva, assim a gente chama, a geriatria hoje está chamando do estilo de vida, ela começa por aí. A mulher pós-menopausa, no paciente do sexo masculino com 50, 60 anos, ela precisa, antes que você seja abordado por profissionais que prometem você ficar novo, sendo que isso é impossível, muitas vezes através de tratamentos que são não tão bem estabelecidos na literatura, com altas doses de hormônios, medicamentos que podem trazer prejuízo à sua vida. Então, é o profissional que sabe lidar com a complexidade, está acostumado a ver aquele idoso que a gente sempre diz, se quando ele tinha tantos anos ele pudesse ter feito essa mamografia, não chegava aqui tão sequelado desse câncer de mama. Se esse paciente a gente tivesse detectado esse déficit na memória quando ele tinha 60 anos, a gente não estava nessa demência tão avançada. Então, a mulher no pós-menopausa, o homem entre 50 e 60 anos, quando começa a precisar da avaliação, por exemplo, ele vai para o urologista fazer o exame da próstata, ele tem que começar a pensar como é que eu quero chegar aos 80, 90 anos, será que eu vou conseguir pegar meu netinho no braço, levar para a escola, ou dar um carinho nele, ou poder conversar com ele, estar lúcido de poder orientar o meu netinho ou meu bisneto nesse sentido. Então é cedo que a gente deve começar, porque a saúde é como a previdência, a gente tem que poupar, tem que organizar, tirar um pouquinho ali para você, não só financeiramente, mas do seu tempo, da sua canalização de energias, para você chegar lá na frente sem dependência, sem necessitar de tratar tantas comorbidades como muitas vezes os pacientes que não se cuidaram logo cedo chegam lá tão dependentes. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Bom dia. Doutor Zibelize, bom dia. Aqui é Raimundo. Quero fazer a pergunta ao senhor. Eu passo 8 dias sem fazer cocô. Eu quero que o senhor me diga o problema aí, para eu saber o que é. O Raimundo tem 72 anos de idade. Veja bem, a constipação, intestino preso é uma das queixas comuns dos idosos, né? Às vezes até eles nem trazem essa queixa, mas a gente vai buscando, vai tentando conversar com ele e identifica que essa constipação muitas vezes é
a causa dele ficar agitado. Nos pacientes que têm Alzheimer, por exemplo, eles não sabem dizer que estão constipados e ficam agitados. Bom, o intestino do idoso ele é mais lento, naturalmente ele é mais lento, ele tem uma tendência a evacuar menos em virtude do envelhecimento intestinal. O idoso bebe menos água, ele tem menos sede e a gente sabe que água é saúde intestinal. A hidratação adequada faz com que seu intestino funcione normal. O idoso tem menos mobilidade, então a gente sabe que quanto mais parado o idoso for, mais lento é o intestino dele. Então ele já tem 3 fatores que facilitam dele ter o intestino preso. Mas tem algumas outras causas que a gente deve investigar. Medicamentos, tem alguns medicamentos que prendem o intestino. Os medicamentos usualmente utilizados nos pacientes idosos podem causar constipação. Não é só um medicamento, às vezes a junção de 2, 3 medicamentos faz o intestino ficar mais preso. A alimentação, o idoso tende a ter uma alimentação pobre em fibras. Isso é fato, a literatura demonstra isso, que os idosos têm uma ingestão de fibra muito menor do que os adultos jovens. Então, eles têm que comer mais fruta, mais verduras e colocar na alimentação deles fibras, sejam elas através, como eu disse, de frutas e verduras, seja ela através de uma aveia, seja ela através de uma chia, alguma coisa que possa melhorar o intestino. Então, beber bastante líquido, se movimentar, ver se tem algum medicamento, ver se está com a ingestão de fibras adequadas, ver se não está exagerando em alimentos que prendem o intestino, como por exemplo farináceos, massas industrializadas, em geral prendem muito o intestino. Será que não está com alimentação deficiente em coisas que podem facilitar o intestino e aumentar? Então, tudo isso e doenças mais sérias, né? Um tumor, por exemplo, pode fazer o intestino ficar constipado, fazer até uma obstrução intestinal, uma isquemia mesentérica, ou seja, uma parte do intestino perdeu a circulação sanguínea, ele pode ter uma constipação, uma doença como diverticulose, né? Bolsas no intestino, elas podem, vez por outra, causar constipação, causar dor, causar alterações que trazem desconforto. Então, tem que investigar. Pode ser uma coisa simples, ele não está bebendo, não está ingerindo tanto líquido, mas pode ser uma coisa mais séria, como um tumor, e a gente aborda esse paciente de forma a buscar todas essas causas. Geralmente tem uma junção de 2, 3, 4 fatores. Tem um remédio que prende mais o intestino, ele bebe pouca água, ele tem uma ingestão de fibra pouca e ele anda muito pouco, ou é sedentário, não faz nenhum exercício. A gente vai tirando de um em um, daqui a pouco o intestino está funcionando normal. Caso isso é o caso de uma constipação benigna, que a gente já investigou, que não tem nenhum sinal de alarme, porque tem aquelas constipações, aqueles intestinos presos que tem sinais de alarme. Quando ela vem acompanhada com sangramento, com fezes pretas, quando ela vem acompanhada com febre, quando ela vem acompanhada com perda de peso, são sinais de alarme. É sinal que aquele intestino preso pode estar sendo uma doença mais séria. Perdendo peso, aparece uma anemia, ou ele está tendo um sangramento, ou ele está tendo febre, está tendo dores muito intensas, e isso deve chamar a atenção. Fora isso, a gente, na maioria das vezes, consegue ajustar os fatores e colocar esse intestino para funcionar. Então, respondendo ao ouvinte, não tem como a gente dizer, meu intestino está preso, a causa é essa, não. Porque existem várias causas que podem passar despercebidas e a gente pode, só uma avaliação mais com o tempo adequado, a gente pode identificar isso. O ouvinte quer saber se é normal passar a noite de pênis ereto, ele tem 52 anos. Não. A gente tem uma tendência a ter uma ereção matinal, né? Quando a melatonina ela é produzida durante o sono, e a gente, quando acorda, há uma produção maior de cortisol e serotonina. Isso são hormônios, assim vamos dizer. Então, é normal a pessoa do sexo masculino ter uma ereção matinal, mas passar a noite toda, talvez não. Eu acho que nessa faixa etária aí era bom. Se não tiver, tem alguns medicamentos, Marcos, que podem causar esse tipo de sintoma. Até mesmo priapismo, por exemplo, o paciente ter que ir para uma emergência, que
fica ereto o tempo todo e fazer um procedimento cirúrgico para poder. Isso é uma dor intensa, o paciente não consegue sair daquele quadro. Então, ter cuidado que isso pode ser prenúncio, né, de uma avaliação da urologia aí, vale muito a pena. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, eu que agradeço, Marcos. Que chocolate aquele. Deixar meus agradecimentos aqui. Voltamos ao normal. Eu acho que vocês, seis aqui do que estão aqui no estúdio, 6 que estão no estúdio, né, devem ter achado. Não vamos aqui, vamos mandar sinais, né? Vamos aqui, se direto aqui. 6 abraços. Chocolate. 6 abraços para os nossos ouvintes. Não, eu estou 6 vezes mais satisfeito com o programa. São muitos 6 na vida, né? Era para ser 666, né? Aquela 777. Quase que a gente chegava no 777, viu? O chocolate, não foi só o placar não, viu? Foi um massacre total. Mandar um abraço para meus amigos vascaínos aí. Com todo respeito, né? Com todo respeito, eu entendo o momento deles. E mandar um abraço também para os antes que estão aí incomodados com a nossa liderança. Segue o líder. 7h50, já já a gente volta.